Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar com uma oração, orarmos pelo nosso país, que Deus continue tendo misericórdia e que Deus continue nos sustentando a cada dia mais. Orarmos também pelos enfermos, orarmos pelas nossas irmãs que estão acamadas, que Deus tenha misericórdia delas, orarmos pelas famílias enlutadas também, por aqueles que estão hospitalizados, que Deus também tenha misericórdia. Orarmos pela comunhão da nossa igreja, que Deus continue nos sustentando, nos abençoando, abençoando a nossa igreja, que ela possa continuar marchando firme e com o propósito de fazer a vontade do Senhor. E também, com favor de gratidão, orarmos pelos aniversariantes. Irmã Mília faz aniversário no próximo sábado, dia 3, e hoje, seu Kleber e também irmã Sônia faz aniversário de casamento, 51 anos, que também Deus possa estar abençoando aquele casal. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Estamos gratos, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana. Ó Deus, pela vida do seu Kleber, por Dona Sônia também, que hoje completam 51 anos, ó Deus, de casados. Abençoe aquele casal, sustente eles a cada dia mais. Pela irmã Mília também, ó Deus, que no próximo sábado faz aniversário. Abençoe tua serva, cuide dela, renove as suas forças e que ela possa permanecer sempre firme contigo. Oremos pelo nosso país, tenha misericórdia, Deus. Somente a tua mão misericordiosa e poderosa para cuidar do nosso país. Abençoe o nosso país, o nosso estado, cada município que o Senhor possa estar abençoando e cuidando, abençoando os hospitais, ó Deus, aquelas pessoas que estão passando por problemas sérios de saúde, estão internadas, que o Senhor tenha misericórdia, famílias, ó Deus, enlutadas, que o Senhor possa também estar cuidando e sustentando, possa estar, ó Deus, renovando as forças desta família nesse momento de dor, de luto, de perda, que a tua graça e a tua bondade possa estar cuidando dessas famílias. Também, ó Deus, nós pedimos pelas irmãs da nossa igreja, aquelas que estão enfermas, Dona Nilza, ó Deus, ali a família do João, Vanuz e Yasmin. Também pedimos por Dona Germa, por Dona Delvira, também, ó Deus, por Dona Ione, pela irmã Gesilda, que o Senhor possa estar abençoando as nossas irmãs. Cuide delas, ó Pai. E pedimos pela nossa igreja, que o Senhor, ó Deus, possa continuar fortalecendo a nossa igreja, que ela possa continuar firmada, ó Deus, contigo, olhando unicamente para Ti, e que ela possa, ó Deus, estar cada dia preenchendo o seu coração com a Tua palavra, para que tenhamos sabedoria, ó Deus, para estar caminhando neste mundo tão tenebroso, mas seguro em Tuas mãos, crendo, ó Deus, que o Senhor está à frente de tudo. Agora que vamos estudar um pouco a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E a lição tem como tema: não fuja das decisões difíceis. Esse é o tema, não fuja das decisões difíceis. O texto base é Neemias 13, então a gente vai ler passo a passo todo o capítulo, vamos comentar um pouco na lição, vamos também ler a Bíblia e aí vamos finalizar então a nossa revista. Vimos nas lições deste trimestre a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém. Depois de submetidos a uma terrível humilhação, sendo escravizados por 70 anos na corrupta Babilônia, foi quando entrou em cena o gigante Neemias, o qual, após chorar, jejuar e orar, procura o monarca Artaxerxes, obtém o aval necessário, volta ao seu país, reúne as forças do seu povo judeu e, mesmo enfrentando as mais duras e cruéis tentações, dando uma prova inequívoca de temor a Deus e liderança, restaura os muros da cidade em espantosos 52 dias. Tudo isso ocorreu provavelmente em 444 a.C. 12 anos depois, em 432 a.C., o extraordinário líder retorna à Pérsia para prosseguir o seu serviço junto ao rei Artaxerxes e, ao mesmo tempo, agradecer-lhe pela oportunidade que lhe foi concedida
de reorganizar o seu povo. Tempos depois, o intrépido homem de Deus retorna a Jerusalém e fica tristemente decepcionado com o estágio de degradação espiritual a que chegara aquele povo. Porém, o homem de Deus, certamente ciente de que o Senhor lhe cobraria, caso se mantivesse omisso, recusou-se a fugir de suas responsabilidades, tomando importantíssimas decisões, todas elas dignas de um homem que vivia sob os auspícios do trono do verdadeiro rei, o Senhor Deus de Israel. Eis as contundentes decisões de Neemias que nos servem de lição hoje. Então, resumindo esse parágrafo aí que nós lemos, nós estudamos que o povo de Jerusalém foi invadido, virou cativeiro de Nabucodonosor, Babilônia. Neemias, sabendo disso, depois de 70 anos, então Neemias, sabendo disso do cativeiro, soube como estava o povo destruído, os muros destruídos da cidade, ele então pede ao rei, o rei concede a ele cartas para ir e reconstruir os muros. Isso foi no período de 52 dias, baseado então na colocação aqui do autor. 12 anos então depois, ele volta ao líder, ele retorna para continuar o seu trabalho ali com o rei, e depois ele volta novamente a Jerusalém, e ele percebe então que o seu povo está completamente distante da palavra de Deus. E aí ele continua na cidade de Jerusalém para convocar o povo e também relembrar o povo a manter, a conservar uma aliança com Deus que foi quebrada. Parece que aquele período de cativeiro não foi suficiente para o povo entender que ele continuava distante. Precisava então Neemias agora reconstruir corações. Foi reconstruído muros, mas os corações ainda estavam distantes de Deus. E Neemias foi esse homem corajoso, juntamente com Esdras, que foi o escriba, para ajudar esse povo a eles olharem para o Deus Todo-Poderoso que o livrou lá no Egito e também o livrou do cativeiro, dando a oportunidade de um recomeço para que eles pudessem enxergar que havia esperança na vida daquele povo. Não é muito diferente, irmãos, de hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, falei isso na oração. Mas nós precisamos continuar confiando no Senhor. Precisamos manter a nossa fé em Jesus Cristo. É tempo de reconstrução. E essa reconstrução só será bem feita, bem realizada, se nós tivermos o Senhor como o nosso orientador. Ele é o Senhor dos exércitos. Então ele precisa estar à frente dessa situação que nós estamos enfrentando. E eu preciso também enxergá-lo. Eu preciso olhar para ele, ter a certeza que ele está à frente e ele sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que nós teríamos aflições, e é uma verdade, nós estamos passando por aflições. Mas o próprio Jesus fala, tenha de bom ânimo, ou seja, tenha coragem, tenha persistência, tenha vontade, porque ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. Então, se eu tenho ele como meu Pai Celestial, como meu amigo e como o meu Senhor, eu devo descansar no poder dele, em saber que ele está à frente disso tudo e que eu preciso não me desviar do caminho dele, não me desviar dos princípios que ele deixou para mim e para todos nós, mas eu devo continuar caminhando com ele. Então Neemias precisava dar uma sacudidela no povo para que o povo pudesse enxergar isso. Ora, foi reconstruído os muros e vocês ainda continuam distantes do nosso Deus? O que está acontecendo? Então a lição ela vai fatiando, ela vai contando esse capítulo, final aqui de Neemias, capítulo 13, falando exatamente sobre isso, que Neemias ele começa a exortar ao povo acordar e manter a sua fé firme com Jesus. Meu querido irmão e amigo, mantenha a sua fé firme com Jesus. Descanse no poder de Deus e espera nele. Primeiro, Neemias 13, agora de 1 a 3, vamos ler. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão
para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. O primeiro ponto aqui confrontou os infratores com a palavra de Deus. O povo foi levado por Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador, a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor, de que jamais se misturaria com povos refratários à vontade de Deus. Esdras e Neemias fizeram o povo recordar o passado, quando Deus se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer aos seus mandamentos. Todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Então, antes de continuar, nesses versículos, até o versículo 3, Neemias ele relembra o fato quando o povo ele quebrou uma aliança com Deus, se misturando com outros povos. E isso trouxe grande confusão. Então Neemias já chega exortando e também confrontando com a palavra de Deus que o povo estava em desobediência. Vamos continuar aqui. Todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Não dá para nós amadurecermos espiritualmente se nós não tivermos uma comunhão com Deus. O avivamento é um movimento vertical. Falei isso quando estudamos o livro de Abacuque. É um avivamento vertical entre você e Deus. Então, não dá para você crescer espiritualmente se você não tiver uma comunhão com Deus, através da sua palavra e também da oração. Note-se que oração era algo constante na agitada tarefa reformista de Neemias, pois tornou-se lugar comum em suas falas as expressões: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te deles. Portanto, Bíblia e oração são as molas propulsoras para confrontar os transgressores das leis de Deus, e são princípios para restaurar uma relação com o trono. Então nós estamos vivendo também dias confusos, agitados, estamos vivendo dias conturbados porque o povo deixou de orar, o povo deixou de suplicar, o povo não se humilha perante Deus, e por isso que estamos vivendo dias, meses e até anos difíceis. Então nós precisamos avaliar a nossa conduta. Às vezes nos preocupamos muito com o outro, preocupamos também, de forma até às vezes julgando as pessoas. Ah, mas fulano está fazendo isso de errado, o nosso presidente faz isso, o governante faz isso, o prefeito faz aquilo outro. Procura ver a tua vida, o que você tem feito de certo. Será que você tem feito alguma coisa certa? Se você tem feito alguma coisa certa, procura cada dia se acertar mais. E fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. E interceder pelos nossos governantes. E interceder pelas pessoas que estão passando por vários problemas também de saúde. Por famílias que estão perdendo entes queridos. Mas eu também preciso fazer comigo. Eu ver a minha vida, como eu estou diante de Deus. O que eu tenho feito para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Então Neemias confrontou o povo o seguinte: olha, vocês estão distante da palavra de Deus, estão se misturando com outros povos. Não é por aí que deve ser feito. Deixaram a oração de lado, deixaram a leitura da lei de lado, e por isso que tem acontecido tantas coisas. Meu querido amigo, não deixe de orar, não deixe de conversar com Deus, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de meditar nos ensinamentos do Senhor. Essa é a nossa fonte. É uma fonte inesgotável a palavra de Deus. E nós necessitamos estudar a cada dia mais ela, para que possamos crescer espiritualmente, estarmos experimentados na hora das aflições, na hora das dificuldades, estarmos experimentados. Sermos pessoas experientes para suportarmos tamanha aflição. Segundo, confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário ao inimigo do povo de Deus. Vamos ler os versos 4 a 8. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera para este uma câmara grande, quer dizer, câmara aqui é uma sala, uma sala grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios,
e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, ou seja, um quarto, uma sala muito grande nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Isso, até o versículo número 8. Percebe aqui que Neemias foi muito firme, assim como Jesus também foi quando viu aquela venda na casa dele, no templo, vendendo mantimentos, vendendo tudo, e aí ele chega e sai derrubando aquilo tudo e fala: a minha casa é casa de oração. E assim também foi com o sacerdote. O que está acontecendo? Você deveria cuidar da casa de Deus e você permite que uma pessoa esteja aqui preparando, esteja morando aqui nessa casa e tendo todos os benefícios que teria ter uma casa particular, e ele está tendo aqui na casa de Deus. E aí ele chega, Neemias, sai jogando aquilo tudo lá para fora, não aguenta a incredulidade, não aguenta a devassidão que o próprio Eliasibe permite que Tobias esteja então fazendo isso em plena casa do Senhor. Neemias foi muito firme com Eliasibe pelo duplo erro cometido ao aparentar-se com o ímpio Tobias, casando-se com a sua filha e negociar com o referido pagão, oferecendo-lhe moradia em lugares sagrados. Além de Tobias ser um homem ímpio, ele permitiu que Tobias morasse em local sagrado. Com uma sensibilidade espiritual aflorada, o homem de Deus não poupou esforço em erradicar tal situação. Então, logo chegou a Jerusalém, encontrou aquele desatino e imediatamente lançou fora do templo os móveis de Tobias e, determinado, iniciou um processo de purificação do local. Neemias, vendo aquele ímpio Tobias lá na casa, um local sagrado, morando lá, sendo uma pessoa ímpia, uma pessoa que não caminhava com o Deus de Israel, ele então chega, tira Tobias de lá, pega os móveis dele, lança tudo lá fora, porque não dá para manter esse jugo desigual. Não daria para manter esse jugo desigual. E aí Neemias foi purificando o templo, começando então a eliminar tudo que estava errado, mas ao mesmo tempo também fica indignado com Eliasibe, porque Eliasibe permitiu isso, consentiu com isso, sendo Eliasibe encarregado da câmara da casa de Deus, ou seja, sacerdote. Com o temente governador Neemias, aprendemos que por mais éticos e compassivos que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper com tudo em defesa do reino de Deus, a quem amamos e servimos. Irmãos, Deus deve estar em primeiro lugar. Nós não podemos condicionar algumas situações e justificar alguns erros nossos para nós agradarmos as pessoas. Nós precisamos agradar a Deus. Gosto muito desse texto lá de Gálatas, se você quiser abrir na sua Bíblia aí, e eu tenho falado muito nesse texto, quando diz, Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Esse texto ele é muito pontual com o que nós estamos estudando de Neemias, confrontando Eliasibe e Tobias. Mostrando aqui que a nossa preocupação, o nosso desejo é agradar a Deus. Se eu tenho como objetivo agradar a homens, diz o apóstolo Paulo, que nós não somos servos de Cristo. Só somos servos de Cristo quando nós temos como prioridade agradar ao Senhor. Então, Neemias ali tinha como objetivo agradar a Deus.
Então ele não se preocupou se Eliasib ia ficar chateado com ele, Tobias também. Ele se preocupou em purificar o templo, em fazer com que Deus fosse glorificado. Terceiro, aí o ponto 3, nós vamos dividir em algumas partes, em pelo menos aqui 3 partes. Ele vai do versículo 9 até o versículo 22. Após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Em virtude do que estava acontecendo, o povo passara a prestar ao Senhor uma adoração desleixada, em total descompromisso para com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado. Esse fato aborreceu profundamente Neemias. O que mais foi ensinado ao povo foi justamente a priorizar Deus em todos os sentidos e que ele exige exclusividade de seu povo, sem em nenhum momento abrir mão de sua glória. Neemias começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia. Então, dos versículos 9, que vamos ler, até o versículo 24, nós percebemos que Neemias começa, então, a confrontar. Olha essa passagem agora é muito interessante. Ele sai confrontando o povo, ao povo a voltar novamente para os ensinamentos da lei de Deus. Que o povo estava distante. E se o povo não voltasse, viria o castigo novamente. Parece que o povo não tinha aprendido que os 70 anos de cativeiro não foi suficiente para que eles pudessem se arrepender. E aí Neemias começa então a confrontar o povo, a mostrar onde que o povo está errado e que o povo precisava então mudar e olhar para Deus como Senhor e Salvador da vida deles. Versículo 10, o povo parou de ser dizimista. Olha o versículo 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Como se entregar o dízimo fosse meramente uma questão opcional. Quer dizer, o dízimo é bíblico. Nós temos o privilégio e também a responsabilidade de entregarmos aquilo que é do Senhor. Então, Neemias começou já a confrontar o povo nessa relação. Ele queria restaurar a manutenção do povo e também a manutenção dos levitas. Estavam ali a trabalho do povo. E o povo, então, não estava dizimando. E Neemias logo confronta com relação a essa manutenção dos levitas. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês não estão entregando os dízimos. Precisa ser entregue os dízimos. É muito, assim, delicado nós estarmos falando sobre isso, porque, infelizmente, há muitas igrejas que focam só isso e deixam de focar outras coisas também que são principais. Mas o dízimo também, quem é servo de Deus, ele não tem nenhuma dificuldade de dizimar. Ele sabe que isso é um prazer, que isso é uma alegria, nós estarmos dizimando. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas têm resistência em dizimar. Acham que não há necessidade, que o pastor não precisa, que a igreja não precisa do dinheiro, que a igreja não precisa de manutenção. A igreja precisa, a casa de Deus, ela precisa de manutenção. E aí Neemias começa então a confrontar o povo exatamente nessa parte da questão dos dízimos. Versos de número 11 até o 14, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa manutenção dos levitas. Verso 11. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ou seja, por que a casa de Deus está desamparada? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, sacerdote Zadok, escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Então o povo obedeceu a palavra de Neemias.
Neemias confrontou, mas espera aí, os levitas, por que eles estão parados? Os cantores, por que eles deixaram os seus postos, deixaram o seu serviço? Então o versículo 12 diz que Judá trouxe os dízimos dos cereais, trouxe os dízimos, e aí Neemias designou tesoureiros para que pudesse então estar administrando tudo isso. Aí no verso 14 ele fecha: lembra-te de mim, não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para seu serviço. Ou seja, Senhor, tem misericórdia de mim, para que aquilo que foi votado, aquilo que foi colocado diante de ti possa ser cumprido. Seja bondoso para conosco, seja paciente para conosco, para que possamos obedecer a tua palavra. Então ele termina com relação a esse confronto com o povo, com relação aos dízimos, ele termina pedindo misericórdia a Deus. Agora, dos versos 15 ao 22, ele fala que o dia do Senhor começou a ser profanado. O texto bíblico diz que o dia do Senhor, para eles, tornou-se um dia comum e cada um fazia o que bem lhes interessava, e os mandamentos de Deus passaram a não ter o menor valor para aquele povo ingrato. Vamos ler então dos versos 15 ao 22? Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de toda sorte de mercadorias, pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. A segunda questão que Neemias faz a colocação aqui é com relação ao dia do Senhor. Eles tinham um dia que era o sábado, de eles estarem adorando ao Senhor, indo à igreja, indo ao templo para adorar ao Senhor, estar em comunhão com Deus. Mas só que eles pegavam aquele dia e iam trabalhar, iam fazer todas as atividades e não tinham tempo de congregar, não tinham tempo de estar em comunhão com os irmãos, não tinham tempo de ler a lei de Deus, de ouvir a lei de Deus. Neemias então confronta e diz: olha, mas o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão fazendo tudo isso? Como ele fala aqui, trazer trigo que carregavam sobre jumento, vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Ou seja, vocês estão trabalhando normalmente, não estão separando um tempo, não separando um dia para também estarem agradecendo a Deus, estar também em comunhão uns com os outros. Não é diferente de hoje, né, irmãos? Nós não temos tempo para nada. É trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, e não temos oportunidade de irmos à casa de Deus. Ah, mas essa pandemia, mas até antes da pandemia, muitas pessoas não iam à casa de Deus, porque estavam trabalhando. E agora são forçados a ficarem em casa e não podem também, às vezes, trabalhar. Então nós precisamos estar avaliando. Deus, ele quer ser glorificado na sua vida. Deus, ele vai continuar sendo Deus sem você, mas você sem Deus não é absolutamente nada. Então nós precisamos reconhecer Deus como Senhor da nossa vida.
Ele deve ser exclusivo, prioridade na tua vida. O que Neemias queria dizer é isso, mas por que vocês estão profanando o dia do Senhor? Estão deixando isso de lado, não estão reconhecendo a soberania de Deus, não estão tendo a oportunidade, a alegria de estarem em comunhão. O que está acontecendo? Vocês só pensam em trabalhar. Jesus, ele ensinando lá no Evangelho de João aos seus discípulos, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. É claro que nós precisamos comer o arroz e o feijão, precisamos nos alimentar, precisamos comer, beber, vestir, precisamos. Mas Cristo deve ser exclusivo, prioridade na nossa vida. Quando nós temos o Senhor em primeiro lugar, Ele mesmo promete que as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Esse período de pandemia é um período que você deve refletir. Que posição que Deus está no meu coração? Que posição que Deus está? Eu tenho procurado servi-lo, eu tenho procurado exaltar o nome dele, eu tenho feito a vontade dele. Nós somos falhos, irmãos, somos pecadores, mas nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto estiver perto. Eu preciso buscar Deus. E Neemias confronta. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele, como um governador, também ele foi um conselheiro bíblico, né? Ele confrontou o povo, ele confrontou: olha, vocês estão errados nos dízimos, vocês estão errados também com relação a profanar o dia do Senhor, vocês estão fazendo muitas coisas erradas. E o povo começou então a despertar e ver que realmente estava contrário à lei de Deus. Mas ele termina no versículo de número 22 falando: lembra-te de mim, mais uma vez, assim como no 14, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Senhor, lembra de nós. Por favor, não queremos ser castigados mais uma vez. Não se ire, Senhor, não se ire, mas perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Os versos 23 e 24 falam do envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. Olha o verso 23. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. O Senhor já havia alertado que os hebreus não deveriam consumir, o Senhor já havia alertado que os hebreus não deveriam constituir matrimônios com os povos idólatras, exatamente para que não se contaminasse o povo santo do Senhor com os imundos costumes pagãos. O que de fato acabou acontecendo a partir da apostasia do rei Salomão. As ordens de Deus foram completamente desprezadas, pois aconteceram vários casamentos mistos e as famílias judias foram totalmente miscigenadas. Como resultado, houve um completo esfriamento da obra do Senhor com os pais e filhos adorando deuses diferentes, com certeza. Casaram com filhas adosditas, com mulheres amonitas, mulheres moabitas, uma mistura danada. Os seus filhos não falavam a língua judaica, né? Uma língua completamente diferente. E com isso, então, a lei de Deus ela foi sendo desfeita no coração dessas pessoas, porque os casamentos foram mistos. E aí, mais uma vez, Neemias confronta esse envolvimento do povo de Israel com outros povos esses que não tinham a comunhão com o Deus de Israel. Eram deuses falsos. Cuidado, muito cuidado, você que tem filho, para que o seu filho possa realmente casar com uma pessoa cristã, um servo de Deus, para que não cresça um relacionamento dividido, um relacionamento aonde não há mais aquele envolvimento com a palavra de Deus. Então nós precisamos orar muito pelos nossos filhos. Se você tem uma filha, se você tem um filho cristão, ore para que ele possa então casar-se com uma pessoa cristã também, que tenha o conhecimento bíblico, que seja um servo do Senhor,
para que não comece então uma história completamente diferente. Acho muito interessante o Salmo 128, quando fala que o homem é feliz porque ele é temente a Deus. E aí lá no versículo 6 fala que esse homem temente a Deus verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Como tem consequências, resultados positivos quando nós somos tementes a Deus e passamos então a levar essa mensagem para a nossa família, e a nossa família dá continuidade, casando com pessoas também cristãs, para que o evangelho possa ser exaltado e proclamado. Agora, quando acontece, infelizmente, quando nós não ensinamos os nossos filhos e acaba então os nossos filhos indo para um outro caminho, casando com mulheres ou com homens estranhos que não conhecem a palavra de Deus, que adoram falsos deuses, e acaba então aquilo se quebrando e aquela aliança com Deus acaba sendo quebrada. Como isso é doloroso. Então Neemias confronta também o povo a ele ter essa decisão de estar refletindo no futuro de Israel. E não nessa misturada toda que estava acontecendo, trazendo grandes complicações. Nos versículos 25 ao 31, Neemias confronta o povo mais uma vez. Vamos ler. Contendi com eles e os amaldiçoei. Depois de ele ter confrontado com relação aos dízimos, também confrontado com relação ao dia do Senhor ser profanado, também ter confrontado com relação ao envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. Verso 25 diz: contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Quer dizer, até bater, Neemias bateu. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Aí ele faz uma lembrança, né? Ele faz uma revisão do que ocorreu lá atrás. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Ou seja, Salomão, um homem muito rico, muito poderoso, um homem que foi rei de Israel durante 40 anos, e não havia rei sábio como ele, mas só que em algum momento da sua vida ele se envolveu com mulheres estrangeiras, e essas mulheres fizeram cair no pecado. Então, era isso que Neemias queria colocar para o povo. Olha, não vamos nos contaminar, não vamos ter relações mistas, não vamos nos envolver em casamentos mistos, porque isso é uma quebra de aliança e vai trazer prejuízo, e a ira de Deus vai vir. Então precisamos resolver isso. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal levítica. Ou seja, Neemias, ele mais uma vez, ele falou: Senhor, tem misericórdia. Está tudo errado. Nós viemos aqui, construímos os muros, deixamos tudo direitinho. As pessoas perceberam então o mover de Deus, o amor que Deus tinha em restaurar esse povo. Eu me ausentei por algum tempo, porque tinha o meu ofício lá com o rei da Pérsia, mas voltei e vi que as coisas estão completamente desorganizadas. Senhor, por favor, lembra-te e tenha misericórdia. Neemias, ele foi um homem temente a Deus e muito corajoso. Como a própria lição diz, ele não fugiu das decisões difíceis, e ele então confrontou o povo a ter um compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos orar para que nós, pastores, possamos encarar os desafios e não ter medo de encarar desafios e caminharmos em direção ao alvo que é Cristo. Levarmos o rebanho que é de Deus e pastorear o rebanho de Deus
segundo a vontade de Deus, para que o rebanho de Deus possa crescer de maneira saudável, não inchar, não só crescer quantitativamente, mas crescer em qualidade de vida. E para isso precisa se levantar, em nosso meio, Neemias, muitos Esdras, para que eles possam então ter coragem de confrontar o povo e levar a sociedade a ter um compromisso com Deus. Foi isso que Neemias fez. Foi aí que o vigoroso homem de Deus agiu com rigor. Não por ele em si, mas por ver ultrajada a santidade de Deus, partiu para cima dos infratores da lei de Deus com muita gana e fúria, espancando-os, arrancando-lhes os cabelos e levando-os a voltarem encarecidamente, que jamais dariam suas filhas e filhos em casamentos a povos que fossem inimigos do povo de Deus. É importante entendermos que Neemias era o governador, comissionado pelo imperador persa, Artaxerxes, com poder de punição sobre aqueles cidadãos judeus do império. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis, mas se é para a glória de Deus, não podemos fugir nem protelar. Eu peço a Deus, peço muito a Deus, para que Deus me dê coragem, como deu a Neemias. Eu peço a Deus para que Deus me dê força e sabedoria, como deu a Neemias, para confrontar e para levar o rebanho de Deus a crescer e também a glorificar o nome dele. Mas que você também possa, como servo de Deus, levar a palavra do Senhor a sério. Você, como homem da casa, que você possa ensinar os seus filhos a eles caminharem com o Senhor. Que você, esposa, possa também ajudar o seu marido a ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Mulher, seja sábia. Mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. Que você, mulher, possa também ter sabedoria. Que você, homem, possa também ter sabedoria. Que os filhos possam também honrar os seus pais, para que eles possam então ver que em Cristo ele encontra a esperança e o refúgio e a salvação. Que tenhamos essa luta constante em levar a nossa família nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Para pensar e agir, bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse, descambando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias para a continuação da obra do Senhor. Amém. Eu quero ser esse Neemias. Eu quero ser esse homem. E para isso eu preciso orar muito e pedir muita força a Deus. Mas eu quero ser como Neemias. Eu quero ser esse homem corajoso que não demonstrou medo em meio aos desafios que ele tinha. Certo pensador disse: Deus, quero amar tudo o que o Senhor ama e quero detestar tudo o que o Senhor detesta. Eu vou repetir a frase. Deus, quero amar tudo o que o Senhor ama e quero detestar tudo o que o Senhor detesta. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo. Neemias então termina nos versos 30 e 31 o seguinte: limpei-os, pois de todo estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele fala essa expressão 3 vezes em Neemias 13. Em cada confronto, em cada exortação, ele pede misericórdia a Deus. E que nós possamos ficar com essa frase final. Deus, quero amar tudo o que o Senhor ama e quero detestar tudo o que o Senhor detesta. Não tenho outro bem além de ti. O nosso Deus é o nosso maior bem. E que possamos, irmãos, se queremos reconstruir o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida,
nós precisamos, então, amar tudo que Deus ama e detestar tudo que Deus detesta. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por mais esse trimestre. É tempo de reconstruir. E nós vimos, ó Deus, o quanto que foi difícil para Neemias chegar ao ponto, ó Deus, de confrontar as pessoas que estavam distantes do teu evangelho. Que nós, ó Deus, possamos, em pleno século XXI, que possa se levantar Neemias para terem, ó Deus, força e levarem o teu rebanho a estarem, ó Deus, vivendo em compromisso contigo, fazendo a tua vontade. Que possamos amar tudo que o Senhor ama e que possamos detestar tudo que o Senhor detesta. Possamos abominar tudo que o Senhor abomina. Nos ajude, ó Deus, a termos essa postura. Nos fortaleça a cada dia. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.